vive. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, gente. Salmo 91, depois você pega, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Conselho. Fortalecer quem? Amém. Tamo junto. Certo? Amém. Deixa eu misturar. Glória a Deus. Se tiver 1, 2, 3, em meu nome, a Deus estarei. Amém. Glória a Deus. Na rua. Deus abençoe. Vai com Deus. Glória a Deus. É. Conhecedor da palavra. Conhecedor. Buscou, né? Sentiu a presença. Sentiu onde tinha 1, 2, 3. Conhecedor da palavra. É isso aí. Vamos entregar os louvores para o Senhor. Se não acontecer algo assim, não é Cristo salvo, né? Cristo salvo é isso aí. Sempre tem algo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sinta a presença, gente. Sinta a unção nesse lugar. Ah, Jesus amado. Sinta a presença, sinta a unção. Desfrute, aproveite. Aproveite do momento, gente. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, né? Mas vale a interpretação também assim. Que Ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele está presente neste lugar, está aí na sua casa neste momento. A unção que se derrama neste lugar. A Ele toda a honra e toda a glória, a Ele todo o poder, toda a majestade. Aleluia. Só Ele é Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade. Aleluia. 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 É aquele que conhece, aquele que sabe todas as coisas, aquele que anda por cima das águas, aquele que conhece o mais profundo, aquele que sabe onde está a dor, aquele que conhece teu pensamento, aquele que sabe o que vai sair da sua boca antes mesmo de você falar, aquele que está no nosso meio, aquele que está aqui neste momento, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Aleluia, aleluia. Exaltado e glorificado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor desta noite, meu Pai. Receba a nossa gratidão, Pai,
pelas bênçãos derramadas, Senhor. Assim nós entregamos diante do Senhor o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos. Tremendo, né? Ele tinha... O cachorro ficou lá fora, né? Vocês viram? Ficou esperando, viu? De repente a gente fala, poxa, estou na igreja, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada, não estou sentindo presença. De repente acontece isso. Deus se manifesta, né? De uma maneira tremenda que ninguém entende nada. Amém? Irmãos, vamos comigo em Atos dos Apóstolos. Quer uma Bíblia? Quer não? Esse aqui é a primeira vez que eu estou aqui no mundo. Esse aí é a primeira vez, né? Nunca vi isso aí, não. Sempre aparece alguém, né? Mas isso aí é a primeira vez. Se entregou, né? O louvor se derramou. Irmão, nós vamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versos 8. Vamos falar de Estevão. Quem lembra de Estevão? O primeiro mártir. Estevão foi o diácono, né? Ungido ali para fazer a obra. Estevão. Nós vamos ministrar aqui do 8 ao 15, tá? Depois um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Até aqui, irmãos, logo nós seguimos. Pai, no nome de Jesus, apresentamos esta palavra, esta mensagem, e que o Senhor venha falar com a nossa igreja, com o povo que está em casa. Seja feito, Pai, segundo o Teu querer, a Tua vontade, que essa palavra venha de encontro a nós, precisamos ouvir. Também que possa vir a mensagem revelada, a palavra revelada, do Teu trono da graça para os nossos corações. Assim pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amados irmãos, mais uma vez, né, com alegria, né, no coração de estar ministrando a palavra, vamos falar sobre Estevão, ali, um dos dois diáconos que foi levantado ali, né, cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia fala que ele estava cheio de fé e de poder, né? E fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que é prodígios? Grandes sinais. Irmãos, ele estava cheio do Espírito de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. E ali ele, na sinagoga, ele pregava, ele falava das coisas de Deus, de Jesus, e sinais e prodígios, maravilhas aconteciam, diferente daqueles outros que eles apenas liam e não acontecia nada. Então ele estava cheio de poder de Deus, e isso gerava inveja, gerava disputa entre os que estavam ali, né, para tentar derrubar
para tentar parar, né, com Estevão. E Estevão estava ali pregando, fazendo a obra com grande alegria, com grande amor. E a Bíblia fala que havia muitos ali dos que estavam ali de vários lugares, disputando com ele, debatendo, né? E não conseguiam, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Então a Bíblia fala sobre a sabedoria dele, né? Que estava no Espírito, com que ele falava. Então eles não conseguiam resistir, porque tudo que eles falavam, Estevão tinha a palavra para rebater. Eles não conseguiam conter ali, né? Não conseguiam acompanhar o que Estevão dizia. Então houve essa contenda. E este Estevão, ele estava fazendo ali prodígios, porque ele mesmo, ele orava, ele ministrava, coisa que não acontece nos nossos dias, irmãos. Eu lembro lá, anos atrás, que quando orava, acontecia algo extraordinário. Quando os pastores pregavam, lá antes, muitos anos atrás, aconteciam milagres, aconteciam maravilhas, pessoas eram libertas. Já não se vê mais nada disso nos dias atuais. Temos aqui os irmãos ali, né, que são mais experientes. Creio que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, muitas coisas aconteciam nos cultos, milagres, maravilhas. O povo era cheio do poder de Deus, né? E acontecia assim como Estevão estava fazendo, né? Pregando e acontecendo curas, libertações, milagres, pelo poder e a sabedoria, né, do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala isso para nós. E aqueles homens, a Bíblia vai continuar dizendo, né, que no 11, então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Olha só, Estevão não estava ofendendo ninguém, Estevão não estava atacando ninguém, Estevão estava pregando a palavra, Estevão estava apenas dirigindo a palavra às pessoas, e ali havia uma disputa. E como eles não conseguiam combater com o Espírito Santo, então esses homens arrumaram outras pessoas para pagaram, né? Contrataram alguém para falar que ele tinha proferido palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Moisés, né, todos conhecem, então eles seguiam a lei de Moisés, eram muito zelosos na lei de Moisés e contra Deus. Como que Estevão ia falar contra Deus e contra Moisés? Então eram mentiras, né? O que nós aprendemos com isso? Que nos dias também atuais existe isso aqui, irmãos. Em todas as áreas existe a contenda, a inveja, pessoas que querem combater com aqueles que são do Senhor, com aqueles que são de Deus. Sempre vai haver, irmãos, alguém se levantando contra os que são ungidos do Senhor. Sempre. Isso é desde os tempos da igreja primitiva. Não vai ser diferente nos dias de hoje. Então, quando é ungido do Senhor, vai haver sempre alguém tentando te parar, tentando derrubar, tentando caluniar. Isso é normal, tá? Estevão, apenas pregando a palavra, apenas fazendo a obra de Deus, houve este levantar contra a vida dele. Assim como todos ali, os cristãos, irmãos, os ministros da palavra, as pessoas que são de Deus, irmãos, não devem buscar os holofotes, aparecer, não devem buscar, talvez, né, como tem nos dias de hoje, muita propaganda, porque glórias, honras dessa terra não servem de nada. Por quê? Naquela época, meus irmãos, vocês sabem como os discípulos morreram? Todos foram perseguidos, todos, irmãos. Os que não foram enforcados foram decapitados. Os que não foram decapitados foram crucificados, cabeça para baixo.
Então aconteceu muita perseguição contra os cristãos, apenas por ser de Deus, por ser de Jesus, por brilhar, por pregar Jesus, apresentar o reino do Senhor. Então haverá lutas, haverá perseguições. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Estava ali? Sentou? Está ouvindo? Glória a Deus. Então haverá perseguições. Então, aonde você estiver, se Deus é contigo, haverá uma contenda, haverá uma perseguição, haverá um levantar. Isso é normal, tá? Bem-vindo ao reino de Deus, é isso aí mesmo, tá? Então, inventaram, né? A Bíblia fala que então subornaram os homens, pagaram, nós vamos te pagar, você vai lá e fala mal daquilo ali. Hoje não precisa pagar não, né? Fala mal sem pagar mesmo. É perigoso até a pessoa pagar para falar mal. Não, peraí, eu vou pagar para poder falar. Então hoje está assim também, tá? Tem perseguição, tem isso mesmo, tá? É normal, tá? E também a Bíblia fala aqui que eles levantaram o povo também, e excitaram o povo e os anciãos, e os escribas, e investindo com ele, Murilo? Certo, Murilo? Correto? Murilo é auxiliar. E os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Olha só, irmãos. Pegaram o homem lá e falaram: está falando mal de Deus e mal de Moisés. O homem estava pregando. Levaram ele em conselho. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava apenas ministrando a palavra, pregando a palavra, apenas falando de Deus. Aí levaram ele a conselho. Apresentaram, olha só, falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Olha só, porque ele ministrava Jesus, que Jesus era Filho de Deus. Então, aqueles homens estavam dizendo que ele estava proferindo mentiras, blasfemas. E não era, ele estava simplesmente pregando a palavra. Diziam que era contra a lei e levantaram falsos testemunhos. Olha só, testemunhas falsas, pagaram, né? Quantas coisas acontecem assim, irmãos, nos dias de hoje, até nos dias de hoje, né? Por isso não fique triste, não fique desanimado, tem que continuar, tem que seguir, siga adiante. E de onde estiver, de onde você estiver, onde você andar, se buscar a Deus, seja onde for, Deus vai estender as mãos. E o Senhor está com os ouvidos atentos, os olhos olhando para todos nós a cada momento, a todo momento. E basta estender a mão verdadeiramente com o coração sincero, e o Senhor vai estender a sua mão e vai recolher, e vai abençoar, e vai mudar, e vai transformar, vai mudar a história. Então eles diziam que estava, porque nós ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então eles diziam que a blasfêmia estava, que Jesus era Filho de Deus. Jesus disse que ia destruir aquele templo. Se destruísse o templo, ele levantaria em 3 dias. Que ele não falava do templo físico, a igreja lá, mas falava do templo ele mesmo, do corpo dele, que ia ser destruído ali, iam colocar para baixo, mas ele ia se levantar em 3 dias, ele ia ressuscitar. Mas eles não entenderam nada do que Estevão estava dizendo aqui, da pregação. Foi o que aconteceu, né? E então eles estavam levantando falsos testemunhos para derrubar Estevão. Então, o 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Rosto de um anjo.
Olha só, Estevão estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Nós vamos entender agora um pouquinho mais Atos. Deus é bom demais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai comigo agora um pouquinho mais na frente, uma página na frente, Atos 7, 51. Gosto da tua palavra. Então, meus amados irmãos, Estevão, ele pedindo a palavra, ele começou a pregar para aqueles homens, para todos que estavam ali. Pregou, falou de todas as passagens da Torá, do Antigo Testamento, trouxe sobre todos os profetas ali e falou sobre eles. Agora no 7:51, então ele falou assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Olha só, Estevão estava pregando para eles, que vocês têm coração duro, vocês não querem ouvir a palavra, a verdade, foram como os vossos pais, aqueles lá atrás que mataram os profetas. Olha só, ao qual, 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? É isso mesmo, certinho? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Olha só, ele estava pregando fortemente contra aqueles homens, estava dizendo, vocês estão igual aos nossos pais lá atrás, que vocês mataram os profetas, e agora vocês mataram o justo, porque levaram Jesus à crucificação, julgaram inocentemente e levaram à crucificação. Vós que recebestes da lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha só, ficaram furiosos contra Estevão, porque Estevão estava falando a verdade, pregando a verdade contra eles, e não se calou, porque ele estava cheio do Espírito Santo, sem medo, sem temor, falando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele, 55, olha só, Estevão, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Olha só, certo, Bruno? Olha só, então Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para cima, viu a glória de Deus, viu Jesus que estava à direita do Pai, à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão de Deus, à mão direita de Deus. Agora pensa comigo, há quase 2000 anos, Estevão olhou para o céu e viu o quê? Viu Jesus à direita do Pai, olhando. Jesus estava olhando tudo que estava acontecendo, e olhou para Estevão ali, e Estevão viu a glória de Deus, e Jesus à sua destra. Mas o povo, 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Olha só. Por que eles apedrejavam Estevão? Porque Estevão estava falando a verdade. Estevão estava apenas ministrando a palavra. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E expulsando da cidade o apedrejaram. E os testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aqui, irmãos. Este Saulo todo mundo conhece, né?
Saulo estava lá, zeloso da lei, participando, irmão, participando contra Estevão. E ele estava jovem ali, ele estava junto ali, todos depuseram as suas roupas, suas vestes ali para apedrejar o Estevão. Olha como que Deus mudou a história de Saulo depois. Como que Deus fez uma grande obra na vida de Saulo. Então aqui faz parte do testemunho dele também, tá? Que depois, lá na frente, vai falar sobre a conversão dele. Tremendamente o que Deus fez sobre a vida de Saulo e se tornou o maior dos apóstolos, o grande apóstolo Paulo, tá? Então, 59 para terminar, e apedrejavam a Estevão. Tacavam pedra nele, irmãos, pedra. Que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, quando ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto, ele olhou e viu Deus, viu Jesus à sua direita, e aqui ele estava entregando o seu espírito, porque ele estava sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus. Só por isso. Então, 60 para terminar, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Estevão, sendo injustiçado, apenas por pregar a palavra, apenas por falar de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi condenado a morrer apedrejado. Então, um dos mártires, o primeiro dos mártires foi este Estevão, que morreu apedrejado. Mas ele dizia que, olha só como ele era homem de Deus, irmãos, como ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele viu Deus e Jesus, ele falou: perdoa esses homens aqui, que estão me apedrejando, perdoa esses homens. Como Jesus falou também lá na cruz, né? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então ele fez do mesmo jeito, e disse: não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu, ele morreu, tá? Então Estevão é mencionado aqui na Bíblia como o primeiro mártir, o primeiro a morrer pela causa de Jesus Cristo. E nos dias de hoje, irmãos, a perseguição segue, a luta segue, mas é muito pequena em relação ao que esses homens de Deus passaram. Portanto, que nós possamos ser cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo e seguir, porque o que nós passamos é muito pouco pelo que esses grandes servos, grandes homens de Deus passaram no passado. Amém? Siga em frente. Seja abençoado, seja capacitado pelo poder do nosso Deus soberano. Em nome de Jesus. Amém? Show! Deus abençoe todo mundo aí. Amém. Amém. Com Deus. Eu posso aqui. Vai com Deus. Deus abençoe. Não posso mais. Se quiser. Igual você sair. Vai, mano. Vou pegar o quê, mano? Ô, mano. Não, senhor. Tá pegando o quê? Pai, no nome de Jesus. Tá amarrado em Jesus. Você quer o quê? Pai, no nome de Jesus. Você quer? Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. A palavra, O Senhor possa abençoar. O Senhor possa cuidar, guardar, proteger. Vai com Deus, filho. Deus abençoe. Abençoa, Senhor. Nós queremos orar e interceder por essa vida. Por essa vida que nós intercedemos agora, Pai. Nada somos, mas talvez, Senhor, nesta noite, o que abrilhantou este culto foi essa presença deste Senhor, Pai. Ele veio, Pai, ele se ajoelhou, ele orou ali, ele clamou. Que o Senhor possa iluminar este homem, Senhor. Tirar ele de onde ele está, Senhor, a vida que ele está vivendo. Se nota que é o conhecedor da Tua palavra. Abençoa ele, Pai. Cuida dele, Senhor. Liberta ele, Pai. Está nas Suas mãos, Pai. Aqui estamos como igreja orando por ele agora, intercedendo por esta vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entregamos ele nas Tuas mãos.
Pai, nós apresentamos nossos irmãos, apresentamos cada um de nós, apresentamos esta mensagem, Pai, do primeiro mártir, Estevão. Senhor, que o Senhor venha nos dar forças, que o Senhor venha nos dar sabedoria, assim como Estevão foi cheio do Espírito do Senhor, meu Pai. Capacita o teu povo para seguir, Pai, apenas para ser cristão, apenas para seguir, Pai, nesta caminhada, Deus, na porta estreita, no caminho apertado, Deus. Abençoa, Senhor, dai forças, Pai. Livra de todo mal, Senhor. Dê sabedoria, Deus, dê entendimento, Pai, da palavra do Senhor. E assim, meu Pai, entregamos nas tuas mãos, Pai, cada um de nós que aqui estamos, cada um que está em casa nos acompanhando, Pai. Pai, no nome de Jesus, assim pedimos ao Senhor nesta noite e assim agradecemos. Amém? Amém. Vamos estar terminando a live. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estaremos de volta domingo, né? Se Jesus assim permitir. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.